Olá, meu aluno querido. Olá, minha aluna querida. Chegou a hora da aula de geografia desta sexta-feira. Vamos lá? Parabéns para você que chegou até aqui a esta aula, que está fechando aí a semana juntinho comigo. Parabéns pela sua organização. Vamos, então, dar uma recordada no capítulo 10, que nós estamos vendo sobre os movimentos populacionais. Vimos sobre migração, imigração e emigração, né? Os nossos conteúdos de história e de geografia, na verdade, eles estão muito parecidos, eles estão paralelos, né? Então, nós vimos também sobre formas de migração. Então, nós vamos agora direto para o livro. Tenho certeza que você já está com o seu livro aí. Abra lá a partir da página 90. Vamos lá. Vimos aqui sobre imigração, que é a mudança de um lugar para o outro, né, por diferentes razões. Emigrantes e imigrantes também já vimos, né? Vimos sobre as formas de migração, podem ser de definitiva ou temporária, internacional ou nacional, externa ou internacional, voluntária ou involuntária, legal ou ilegal no lugar de destino. Depois, nós fomos lá para a página 94, né, onde eu havia pedido para você responder essas questões da página 94. Então, se você ainda não fez, você precisa voltar lá na aula anterior de geografia, procurar lá, né? Você pode procurar no YouTube mesmo, no meu canal, que fica mais fácil de achar, para que você possa acompanhar, então, direitinho as atividades. Aqui vem falando dos deslocamentos, né, em horários de pico, nós já vimos, né? Depois nós vimos dos deslocamentos internacionais, ou seja, entre um país e outro. Falamos sobre as aduanas, né? Vimos sobre as aduanas na página 96, aqui embaixo, ó. Vamos lá. Quando a viagem de um país para o outro ocorre por rodovias ou por portos fluviais, né, pela água, é necessário o registro nas aduanas, que são escritórios da Polícia Federal estabelecidos nas cidades fronteiriças. Ali tem um exemplo da fronteira lá de Foz do Iguaçu com o Paraguai, né? Temos lá um posto da Polícia Federal. E um pouquinho antes, nós vimos aqui a história de Monique e de todo o passo a passo que ela e sua família fizeram para poder fazer a sua viagem internacional. E aqui, nesta página 97, você teria que fazer a atividade. Vamos ver, então, como ficou? Então, o que você teria que fazer? Ó, identifique e numere em ordem crescente os procedimentos para uma viagem internacional. Então, onde está o número 1 ali? Ó? Planejar a viagem dos sonhos, número 1. Número 2, solicitar passaporte brasileiro à Polícia Federal. Número 3, pedir permissão de entrada ou visto ao órgão representativo no Brasil. Número 4, comprar as passagens para o país de destino. Número 5, arrumar as malas e ir para o aeroporto. Número 6, apresentar passaporte e passagem à Polícia Federal Brasileira no aeroporto. Número 7, embarcar e aproveitar a viagem. Número 8, ao desembarcar, apresentar passaporte e demais informações solicitadas no aeroporto do país de destino. E após fazer a correção ali, você não esqueça de fazer a correção, nós vamos para a página 98, adaptando-se ao novo país. O idioma oficial no Brasil é o português. Porém, ao se deslocar para outros países, é preciso saber qual é a língua oficial e aprender algumas palavras para facilitar a comunicação, ou, pelo menos, algumas expressões em inglês, que é uma língua reconhecida no mundo inteiro. O inglês é uma língua universal. Por isso a importância de nós aprendermos inglês, né? Principalmente se você tem sonhos aí de viajar para o exterior, até mesmo de ir morar, né, no exterior, o inglês ele é fundamental. No caso dos países vizinhos ao Brasil, é recomendável saber o espanhol. Claro, aqui na América do Sul, né? No México, na América Central, ali, na maioria dos lugares, é falado a língua espanhola, né? E aqui, ó, por falar em outros idiomas, vamos ver aqui a atividade 6. Descubra o significado das palavras a seguir, traduzindo-as para o português. Aproveite para ampliar o seu vocabulário. Então, nós temos expressões em inglês, expressões em espanhol
E aqui a tradução em português. Então, você vai aqui, ó, traduzir good morning, buenos dias, hello, how are you, olá, que tal, welcome, bienvenido, bienvenido, né? How much is this? Quanto custa? Não sou muito boa em espanhol e em inglês, mas estou tentando ler aqui para você. Excuse me. E com permisso. Sorry. E perdão. Good trip. Buen viaje. Com permisso. Perdão. Buen viaje. Então, estão todas fáceis aqui, né? Então, você vai responder. E também nós vamos passar aqui para a página 99. Preste muita atenção. O que fazer quando tiver problemas em outro país? Antes de sair do Brasil, é importante que o imigrante conheça os números de telefone da representação brasileira no país de destino. Vamos supor, se vai lá para os Estados Unidos, então você precisa se informar lá o telefone dos representantes do Brasil lá nos Estados Unidos, né? E caso enfrente alguma situação de risco como estrangeiro, recorra ao escritório consular, que poderá auxiliá-lo nas seguintes situações: desrespeito aos direitos humanos, repatriação ou retorno ao Brasil em caso de conflito político ou catástrofes naturais, rejeição da entrada em um país sem motivo legal, prisão por crimes cometidos dentro do país segundo suas leis, entre outros. Então, tudo isso, né, o imigrante estará amparado. Não haverá cobrança pelos serviços prestados aos cidadãos brasileiros por parte da representação consular. Depois aqui, ó, temos a atividade 7. Marque as alternativas que indicam, ou a alternativa que indica, o que um brasileiro deve fazer antecipadamente quando pretende visitar outro país ou viver nele. Então, o que é preciso fazer? São 3 alternativas aqui que estão corretas. Verificar as exigências legais para a entrada de brasileiros, identificar os lugares turísticos para aproveitar bem a viagem, conhecer os números de telefone das representações brasileiras no país, saber que qualquer auxílio prestado por uma embaixada ou um consulado brasileiro no estrangeiro, ou seja, uma representação do Brasil lá fora, deverá ser pago no ato da solicitação, verificar se o país pretendido possui verificar se o país pretendido possui representação consular, aprender a falar o idioma do país a ser visitado, saber que todo cidadão brasileiro tem direito a ser auxiliado pela representação do Brasil no estrangeiro. Então, são 3 alternativas que você deve circular. Número 8. As situações a seguir podem ter a intervenção e o auxílio do consulado ou da embaixada em favor de um brasileiro no exterior. Ou seja, o brasileiro pode ser ajudado, vamos dizer assim, né? É o que está escrito ali em cima no texto complementar. Então, você volta ali e faz a leitura novamente, né? Ó. Exceto no caso de quando que ele não será auxiliado. Repatriação, prisão, recusa da entrada, empréstimo de dinheiro, escravidão, simulação de volta ao Brasil, tráfico de pessoas. Aqui são 2 alternativas que estão fora, né? Estão meio fora aqui da realidade, onde ele não será auxiliado. E agora, aqui na página 100, né? Claro que você vai deixar para fazer as atividades depois que você terminar de assistir o vídeo. Vamos ver aqui esse poema. Ser brasileiro. E ali os 3 estão dizendo, ó, somos brasileiros. Brasileiro rima com pedreiro, bombeiro, vidraceiro e jardineiro. Se esses são nomes de profissões e o Brasil é o meu país, por que então sou brasileiro? Por que não sou brasiliense, tal qual os paranaenses, cearenses, amazonenses, ou talvez um brasiliano, como são os bolivianos, peruanos, colombianos, né? Está se perguntando por que não é um brasiliano? Baianos, enfim, sou brasileiro. Posso ser capixaba, carioca ou gaúcho, paraense ou potiguar, paulista, sergipano, maranhense ou acreano. Sou brasileiro de fato, sem precisar explicar. Então, vamos ver aqui nesse texto um pouco mais sobre o termo brasileiro. O termo brasileiro não era bem visto no Brasil no século XVI.
Ele se referia à profissão dos comerciantes, transportadores ou cortadores de pau-brasil. Então, quem trabalhava com pau-brasil era brasileiro e era exercida por criminosos banidos para cá. Então, não era uma boa, né, ser chamado de brasileiro. Portanto, não era motivo de orgulho ou privilégio ser um brasileiro, como diz aqui, né? Mais tarde, o Frei Vicente do Salvador chamou de brasileiros os nascidos no país. Somente a partir de 1707, ao cessar a atividade de corte do pau-brasil, né, encerrou então o corte do pau-brasil, o gentílico brasileiro foi reconhecido e adotado, despertando desde então orgulho e amor a esta terra chamada Brasil. Então, o que é gentílico? Gentílico, diz aqui do ladinho, adjetivo dado a um indivíduo de acordo com seu local de nascimento ou residência. Para você entender, eu nasci em Tubarão, eu sou tubaronense. O gentílico de Tubarão é tubaronense. Assim como o gentílico de Laguna é lagunense, né? O gentílico de Santa Catarina é catarinense, e assim por diante. Então, sempre que você ouvir falar sobre gentílico, ou alguém perguntar, ou você ver em algum livro, né, qual é o gentílico de quem nasceu no Pará? Gentílico do estado do Pará, paraense. E veja aqui na atividade 9, ó, todos estamos vinculados a um município, estado, país e continente, né? Nós estamos dentro do município, que está dentro do estado, que está dentro do país e o país está dentro do continente. Então, aqui eu sugiro que você preencha com o município em que você nasceu. Por exemplo, se fosse eu preenchendo aqui, ó, eu nasci em Tubarão. Então, no município, qual é o gentílico de Tubarão? Tubaronense. O estado, eu nasci em Santa Catarina. Qual é o gentílico de Santa Catarina? Catarinense. Qual foi o país que eu nasci? Aqui no quadrinho do país. Nasci no Brasil, mas você não vai colocar ali Brasil, você vai colocar só o gentílico. País brasileiro. E o continente? Qual é o continente que o Brasil se localiza? Nós já sabemos que é na América do Sul, mas nós dizemos que é o continente americano. Então, o seu pode ser que fique bem parecido, né? Ou até igual, dependendo do município que você nasceu. Claro que se você nasceu em Jaguaruna, por exemplo, você vai ser jaguarunense. Então, você vai colocar aqui no quadrinho o gentílico do município que você nasceu, do estado, país e continente. No Trocando Ideias, você pode colocar aí do ladinho, ó. Vai caber ali a sua resposta, ó. Você gosta de ser chamado de brasileiro? Por quê? O que você pode fazer para tornar o Brasil um país melhor para brasileiros e imigrantes, né? Nós sabemos que uma ação nossa, por mais pequena que seja, por menor que seja, ela pode se influenciar outras pessoas e nós podemos tornar o nosso país um pouco melhor. Então, você pode responder aqui do ladinho. Então, meu lindo e minha linda, depois que você assistir todo o vídeo, você vai voltar lá, então, e fazer as atividades. Página 98, página 99 e página 100. E aqui, como você pode ver, na próxima aula, nós vamos ver aqui, ó, os que chegaram e os que saíram, né? Porque ao longo da nossa história, do nosso país, muitos imigrantes chegaram, né? Os colonizadores chegaram primeiro, depois vieram os escravos, os africanos, na verdade, né? Vieram os africanos, depois italianos, alemães, enfim, os europeus, japoneses, muitos imigrantes chegaram no nosso país ao longo dos anos e é o que nós vamos ver, então, a partir da próxima aula. Uma ótima atividade para você e até a próxima. Tchau, tchau, um grande abraço, fique com Deus.